Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal. No mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe sua tarefa, não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Bom dia, meus queridos do sétimo ano. Vamos aí para a nossa revisão da aula passada. Mas se você não assistiu a aula passada, clique a bolinha agora para você poder assistir, ok? A aula passada fizemos exercícios. Os exercícios se basearam principalmente para reforçar o estudo de como se calcula fusos horários no nosso território brasileiro. Tá? Então é muito importante que vocês não deixem de assistir essa aula. Tá? É uma aula só com exercícios, ok? Vamos aí para o nosso assunto de hoje. Então, pessoal, nós iremos aqui para a atividade de número 6. O assunto hoje é o capítulo 2. Nós iremos trabalhar os aspectos físicos naturais do nosso território brasileiro. A primeira parte se dá através do estudo sobre o relevo brasileiro, certo? Mas antes que a gente vá lá para o relevo brasileiro, vamos aqui fazer uma pequena revisãozinha lá da sexta série sobre assuntos importantíssimos, aos quais nós iremos fazer um link com o assunto de hoje, tá bom? Então, a primeira era que nós estudamos na sexta série foi o pré-cambriano, certo? Vocês devem lembrar que o professor de geografia ou o professor de ciências deve ter falado que no pré-cambriano nós vamos ver o resfriamento da Terra. Lembrando que a Terra era o quê? Uma bola de fogo, né? Era rocha líquida, praticamente. Mas depois veio o resfriamento por conta da condensação e esses vapores foram se a precipitação, ou seja, as chuvas, né? E aí nós vamos ver que também vão ser iniciadas as primeiras formas de rocha em nosso planeta, em virtude da solidificação dos minerais, né? Logo no começo, 4,6 bilhões de anos, nós vamos ver um período azoico, ou seja, não havia vida, mas a vida veio posteriormente. O caldo da vida, né? O caldo da vida vai se dar principalmente aonde? No oceano, no mar. Então a sopa da vida começa daí. Vamos ver chuvas intensas, vamos ver os primeiros seres unicelulares vindos principalmente do oceano, né? Vamos ver também um período de grande intensidade vulcânica e formação aí das grandes cadeias montanhosas, também nesse início aí. Vamos ver durante esse período que é pré-cambriano também um desenvolvimento da vida inicial. Depois da era pré-cambriana, nós vamos ver partir para a era paleozoica. O paleozoico vai ser dividido em 6 períodos, tá? O Permiano, o Carbonífero, o Devoniano, o Siluriano, o Cambriano e o Ordoviciano. Essa era paleozoica que eu estou te falando foi incrível, porque houve um boom na vida inicial da Terra. Porque nós vamos ver o desenvolvimento aí das grandes formas de vida vegetal e animal. Nós vamos começar a ver aí vários peixes, répteis, insetos e anfíbios aparecendo em nosso planeta Terra. E formando aí um grande continente chamado Pangeia. Passou-se do Paleozoico, nós vamos aqui para o Mesozoico. Então, no Mesozoico é interessante porque nós vamos ver também a continuação do desenvolvimento da vida, né? Nós vamos ver os répteis grandes, né? E os grandes mamíferos, tá certo? Então, na Era Mesozoica, obviamente, dividida em 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo, nós vamos aí encontrar a continuação das formas de rocha em nosso planeta. Nós vamos ver as rochas metamórficas, vamos ver o desenvolvimento desses animais gigantes, né? Os mamíferos, as aves, os répteis, certo? Nós vamos ver aí o início, né? A separação da Pangeia em 2 outros supercontinentes, a Laurásia e a Gondwana, a Laurásia no hemisfério norte, a Gondwana no hemisfério sul. Aí haver aí o desaparecimento dos grandes répteis. Por que vai haver o desaparecimento dos grandes répteis? Porque, gente, há 65 milhões de anos atrás, aproximadamente, um grande meteoro caiu na planície de Yucatán, no México. E a partir desse meteoro, não foi o meteoro em si, mas foram as consequências
pós a queda do meteoro. Justo. Foram as consequências. O clima mudou. Houve várias transformações, muitas vegetações foram dizimadas, porque o nosso planeta ficou escuro praticamente, né? Nossos recursos hídricos ficaram contaminados, então os animais que viviam da necessidade de beber água morreram de sede. A alimentação, como estava escassa, muitos dinossauros, se não morreu pela queda do meteoro, vão morrer de fome, porque não há continuidade da vida. Tá? Então nós vamos ver aí os grandes predadores morrendo também de fome, porque a caça estava escassa. Então, posteriormente à queda do meteoro, o problema continuou, tá? Ok? Então a gente não pode esquecer e nem pode dizer que foi com a queda do meteoro em si, mas foi com a queda do meteoro e posteriormente todos os outros acontecimentos pós a queda do meteoro, tá bom? Posteriormente, o Mesozoico, com a queda do meteoro, que dizimou aí os nossos queridos dinossauros, tá certo? Vamos ver o início de outra parte da história do nosso planeta Terra, que é da Era Cenozoica. A Era Cenozoica, ela nitidamente vai ser dividida em dois períodos, o Terciário e o Quaternário, certo? No terciário, nós vamos ver nesse período terciário aí a questão da formação dos grandes desenvolvimentos dos primatas. Vamos ver também nesse período aí, logo no início do terciário, que é no Paleogênio, nós vamos ver aí a formação das grandes cadeias montanhosas dos Alpes, do Himalaia, tá certo? Dos Andes, tá certo? Então é interessante isso, vocês saberem isso daí. No período Neogênio, nós já vamos ver aí os continentes. Aqueles lá, Laurasia e Gondwana, eles começam a assumir os contornos atuais. Por quê? Laurasia e Gondwana, na saída do Paleogênio para o Neogênio, o que vai acontecer com esses dois outros continentes que foi formados com a separação da Pangeia? Eles também vão começar a se dividir. Eles vão começar também a se romper. Com esse rompimento da Laurasia e Gondwana, vão começar a formar os continentes que hoje nós conhecemos. E para finalizar a nossa história sobre as eras geológicas, nós dentro do período quaternário que nós estamos é o Holoceno, é a época atual, é o momento atual que nós estamos vivenciando. Outra coisa que também estudamos na sexta série foi o ciclo das rochas. Nós sabemos que nosso planeta Terra possui 3 tipos de rocha. As rochas magmáticas, que são oriundas do magma, e aqui eu quero fazer uma pequena observação. As rochas magmáticas, elas podem ser de 2 tipos, tá certo? Vamos relembrar isto, tá? É importantíssimo. Elas podem ser intrusivas e elas podem ser extrusivas, tá certo? As rochas intrusivas são rochas produzidas por dentro da nossa crosta. E extrusivas são aquelas que são oriundas do resfriamento do magma na superfície. Vamos exemplificar. Intrusivas nós temos o granito. Extrusivas, por exemplo, nós temos o basalto. As outras rochas do nosso sistema são as rochas sedimentares. O nome já está dizendo, são rochas formadas a partir da sedimentação, compactação, a diagênese, né, de outras rochas, formando aí, através disso, as chamadas rochas sedimentares, formadas por sedimentos de outras rochas, ok? E elas vão sofrer temperatura e pressão, e aí vão se transformar, obviamente, a partir disto, em rochas metamórficas. Então, os 3 conjuntos de rochas existentes em nosso planeta Terra são as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Eu não vou me ater a explicar todo o sistema, porque nós vamos... É apenas uma pequena revisão, certo? Do que nós vimos na sexta série. Vamos para o próximo assunto. Nós estudamos também que a Terra, nós vamos dividir a Terra em 3 partes. Basicamente, nós vamos falar isso aqui hoje, certo? Vamos dividir em crosta, manto e núcleo. Mas vocês devem lembrar que a crosta terrestre é dividida em crosta continental e crosta oceânica, certo? Então a crosta ela é dividida dessa maneira, a crosta continental e oceânica. Lembrando que a crosta terrestre ela é uma camada muito fina, se você imaginar, é de 60 a 70 km de espessura, menos
a gente vai ver essa camada grossa, a gente vai ver uma camada mais fina no fundo oceânico, tá bom? Ela é mais grossa próximo da superfície. Lembrando que a palavra crosta, ela vem do quê? De litosfera, tá certo? A nossa querida litosfera, ou seja, a nossa crosta terrestre. Depois nós temos o manto. O manto é dividido em manto superior e manto inferior. Eu não vou falar aqui nem das descontinuidades, porque não há, é um assunto para um outro tipo de aula, tá? Então, pós-manto inferior, nós temos a porção do núcleo, que ele ainda vai ser dividido em interno e externo. No núcleo interno, eu quero chamar a atenção de todos, é onde nós vamos ver o núcleo interno formado por níquel e ferro. Por isso que nós chamamos de NIF, tá certo? A parte do núcleo interno, tá? Então, bora lá para uma outra informação. Então, como nós sabemos, a crosta terrestre é uma fina camada e que ela é quebradiça, né? Como se fosse uma casca de ovo. E essas partes da crosta vão ser chamadas de placas. Placas o quê? Tectônicas. Então vamos falar a respeito dessas placas tectônicas. Aqui nós estamos vendo as placas tectônicas. Então o Brasil ele está no meio da placa sul-americana. Essa informação é importantíssima para a aula hoje do 7º ano, viu? Então, isso implica também dizer que nós não temos dobramentos recentes no nosso território, porque o nosso território é todo baseado em maciços antigos. Esses maciços antigos, por sua vez, eles foram desgastados ao longo da história do nosso território brasileiro. Tá legal? Então, nós não podemos esquecer disto. Uma coisa interessante é que o território brasileiro, grande parte das rochas, ou seja, da estrutura de nosso país, é uma estrutura velha. A grande parte das nossas rochas são do período pré-cambriano, só para vocês terem uma ideia. Só praticamente a planície amazônica e o litoral brasileiro é lá do Cenozoico mesmo, é lá do Terciário e Quaternário, onde nós vamos ver o processo de sedimentos sendo carregados obviamente, pelos fatores exógenos, né, que nós vamos ver de modelagem do nosso relevo, que vão fazer todo o processo de transporte, de compactação, de sedimentação no litoral, formando as praias, né? Isso é muito interessante a gente saber isso um pouco da nossa história. Como nós vimos, aquela imensa massa formada no Paleozoico chamada Pangeia, era o imenso continente em nosso planeta Terra. E nós, nessa época, tínhamos um único oceano chamado Mar de Tétis, certo? O Oceano de Tétis. E aí, lá no Mesozoico, nós vamos ver o rompimento dessa grande placa em 2 supercontinentes, tá certo? Ao norte, nós vamos ver a Laurásia, formada pela América do Norte, Europa e Ásia. E ao sul, nós iremos ver, ou seja, Gondwana. Gondwana correspondia aos territórios da América do Sul, do continente africano, da Antártida, da Índia e da Austrália, certo? Então, essas duas massas formadas a partir do rompimento dessa grande, tá? Vai gerar o início da nossa história dos nossos atuais continentes. Porque Laurásia e Gondwana também vão começar a se repartir. Ou seja, nós sabemos que vocês estudaram lá na 6ª série que o professor falou que um cientista chamado Alfred Wegener, para ser mais exato, é um climatologista, na realidade ele era, e ele fez um estudo sobre os fósseis de várias partes do mundo e ele encontrou que nosso planeta Terra era um verdadeiro quebra-cabeça. E quando juntávamos todas as peças se encaixavam numa só. Foi aí que foi dado então a ideia que Alfred Wegener ele joga para a ciência, mas ele foi desacreditado na época. Ele mais ou menos em 1915, 1916, ele lança o que foi chamado de... Então, a teoria da deriva continental é elaborada por Alfred Wegener e depois foi realmente vista e foi aprovada a teoria da deriva continental, né, de que um dia todos os continentes atuais faziam parte de um só continente, tá certo? As placas tectônicas, entre elas, temos os chamados limites. Os limites de placa, certo? São esses. Limites transcorrentes, ou também chamados transformantes,
Limites divergentes e limites convergentes. Transcorrentes é quando se desliza um corpo, um bloco, um ao lado do outro, certo? Quando se desliza na horizontal um bloco e outro, ou seja, uma placa e outra. O outro limite, o limite divergente, é quando duas placas se dividem, se separam, vai cada uma para um lado. Limites convergentes é quando duas placas se colidem. Por exemplo, nós podemos ter limites convergentes de uma placa continental com uma continental. Podemos ter um limite convergente entre uma placa oceânica com uma placa continental. E também podemos ter um limite convergente entre uma placa oceânica e uma placa oceânica. Nós sabemos que em nosso planeta Terra existem dois tipos de agentes. Existem os agentes internos, certo? Por quê? Porque transformantes, porque eles são transformadores do relevo, no sentido que eles criam praticamente relevo por conta da questão do vulcanismo, dos terremotos e também do tectonismo, tá certo? Então nós não podemos esquecer que agentes internos ou transformantes do relevo são esses daqui. Há outros agentes que também agora de forma externa, são chamados agentes modeladores do relevo. Os agentes modeladores do relevo são por dois tipos principais de ações, as chamadas erosão e também intemperismo. Vimos no sexto ano também que esses agentes modeladores e esses agentes transformadores, né, eles vão formar, assim, então, a caracterização do nosso planeta Terra, a nossa forma de relevo, né? Então, esses agentes modeladores, esses agentes transformadores do nosso relevo, eles vão nos dar os seguintes tipos de relevo do nosso planeta. Basicamente, nós vamos falar aqui sobre as planícies, os planaltos, as montanhas, depressão, escarpas e chapadas. Vamos começar pelas planícies. As planícies você obviamente já está vendo aqui, né? Elas podem ser encontradas tanto no litoral como também por dentro do continente, tá bom? As planícies são áreas planas, o nome já está dizendo, com altitude variando de 0 a 100 metros, em relação a quem? Ao nível do mar, tá certo? São formadas, obviamente, como já te falei, né? Pelo acúmulo de sedimentos trazidos por águas de rios ou as marés, tá certo? Planaltos são áreas mais elevadas, indo até aproximadamente uns 300 metros e às vezes delimitados por escarpas. Essa área, essa descida íngreme, nós chamamos de escarpa, tá certo? Geralmente tem aí nas bordas dos planaltos, ou às vezes nós vamos encontrar aqui, além dos planaltos, nessas áreas elevadas, as chamadas chapadas, que tanto as chapadas como as escarpas nós vamos ver geralmente em áreas que têm uma elevação planáltica. As chapadas já são formações rochosas, acima aí dos 600 metros, que possuem uma porção plana na parte superior, ou seja, parece uma mesa, né? O outro tipo de relevo são as chamadas montanhas, né? Passando aí mais de 1.000 metros de altitude, aliás, passando de mais de 3.000 metros de altitude, nós vamos ver aí as porções mais elevadas da superfície terrestre, com alturas gigantes, né? Passando aí a partir de 3.000 metros, já podemos considerar uma montanha. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia montanhosa ou cordilheira. Então, meus queridos, foi aí a necessidade de fazermos essa pequena revisão, pequena grande revisão. Agora vamos sentir mais à vontade de falar sobre o nosso relevo brasileiro, né? Então, o relevo brasileiro, ele possui grande variação regional, sendo assim constituído principalmente por planaltos, depressões e planícies. Então, atualmente, o nosso relevo é caracterizado por essas três formas, ok? E vamos aí. O relevo corresponde às diferentes formas da superfície terrestre, que se diferenciam conforme a estrutura geológica. Lembra da história da estrutura geológica? A partir de quê? Dos tipos de rocha, magmáticas, sedimentares e metamórficas. E também o relevo
Tem também, obviamente, a influência dos agentes de formação. Lembra os agentes de formação e transformação? Então, os agentes de formação são os agentes endógenos. E os agentes modeladores ou de transformação do relevo, tá certo? São os agentes exógenos, tá? Que influenciam, assim, então, a sua composição e evolução. Estes elementos definem principalmente as características do relevo de uma determinada área e eles são fundamentais para a identificação e a classificação deste tipo de relevo. Em nosso país, formou-se o nosso relevo a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente por formações sedimentares recentes, estruturas vulcânicas antigas e também estruturas cristalinas da idade muito antiga. Tá certo? Como eu falei, nós temos rochas aqui de 4,6 bilhões de anos atrás, ou seja, no período da era pré-cambriana. O processo de formação e a transformação foi muito influenciado pelos fatores exógenos no nosso país, tá certo? O nosso país teve mais influência dos fatores exógenos do que propriamente dito dos endógenos, tá? Ou seja, pelos agentes formadores e modeladores do nosso relevo que atuam na superfície do nosso planeta Terra. Além disso, a nossa formação não foi impactada pela grande movimentação tectônica que ocorreu aí no período terciário entre 65 a 1 milhão de anos atrás, que foi responsável pela formação dos dobramentos modernos. Lembra aquela história que eu falei sobre os Andes, Himalaia e os Alpes? Pronto, nós não fomos influenciados por isso. Em consequência do seu processo de formação, o nosso relevo brasileiro ele se caracterizou pelo predomínio de quê? De médias e baixas altitudes. Já que em nosso Brasil não houve a formação de dobramentos modernos. Não esqueça disso. Em nosso país não houve a formação de dobramentos modernos. Já os escudos cristalinos são mais elevados e eles foram desgastados pelos agentes modeladores do relevo. Gente, lembre dos agentes modeladores. Quem são? Os fatores exógenos, erosão e intemperismo. Ao longo da evolução dos estudos geográficos sobre o nosso território, o relevo do país apresentou diversas classificações que levaram assim, então, à consideração de diversos fatores e tecnologias disponíveis para cada época. Nós vamos falar de 3 classificações, certo? A primeira classificação é aquela que foi produzida pelo professor Haroldo de Azevedo em 1940. Então, ele vai classificar o nosso país em 2 formas básicas de relevo, em planaltos e planícies. E o que foi que ele levou em consideração? Ele levou em consideração apenas o perfil topográfico. 30 anos depois, quase que mais de um pouco de 30 anos depois, nós vamos ver aí o professor Aziz Nassib Absaber, ele vai publicar uma nova classificação do nosso relevo brasileiro. Para o professor Absaber, ele vai utilizar os pressupostos aí relacionados à geomorfologia e ele também vai dividir o nosso relevo brasileiro a partir da formação e das nossas características. O Brasil estava assim dividido, então, por 10 compartimentos, tá certo? Quem, no segundo o professor Aziz Nassib Absaber, seria ainda 7 planaltos e ainda 3 planícies, tá bom? Mais uma vez, assim como o professor Haroldo de Azevedo, em nosso país, a classificação só existia planaltos e planícies. Não se falava em depressão. Quando é que as depressões realmente vão começar a estudar? Vão ser com as novas tecnologias e novos projetos que foram desenvolvidos em nosso território brasileiro. Graças a essas tecnologias e a estes novos projetos de estudo sobre o território brasileiro, a geomorfologia e a geologia do nosso país, foi traçado aí então uma nova classificação para o nosso território brasileiro. O professor Jurandir Ross, ele classifica o território brasileiro da seguinte maneira. Ele vai se basear a partir dos estudos geomorfológicos em que foram feitos no Brasil, realizados entre 1970 e 1995. É tanto que essa classificação do Jurandir Ross, ela vai ser basicamente finalizada em 1995, é quando ele vai colocar em prática e vai colocar para o Brasil essa classificação vigente que ele estudou e formulou. Então, principalmente,
nas obras, ele se baseou principalmente nas obras do professor Aziz Nassib Abissabia e também no projeto Radam Brasil. O projeto Radam Brasil foi um projeto inovador para o estudo geomorfológico e geológico do nosso país, né, para o nosso território brasileiro, porque ele também foi um programa que teve com a coparceria incrivelmente com o Exército Brasileiro, tá certo? É o chamado o projeto Radam Brasil. E ele, o professor Jurandir Ross, utilizou o Radam Brasil, que ele foi uma espécie de levantamento, um mapeamento do sistema de forma sistemática dos recursos naturais brasileiros, com auxílio de utilização de tecnologia para aquela época importantíssima, que foram as aerofotogrametrias, foram as imagens aéreas, né, que foram tiradas por conta dos aviões do Exército. Essa classificação utilizou como critérios o processo de formação das formas de relevo. Também utilizou como critérios para a classificação, o professor Jurandir Ross, além do processo de formação do relevo, também utilizou o nível altimétrico, as cotas altimétricas. Altimetria vem de altura. E também o professor Jurandir Ross, ele vai trazer o estudo também baseado na estrutura geológica do nosso terreno. Então, de acordo com essas desses três critérios, o professor Jurandir Ross vai classificar atualmente nosso país em três, certo? Em três áreas. Áreas de depressão, áreas de planície e áreas de planaltos. Então, essas três áreas são as áreas que hoje existem em nosso relevo brasileiro. E essas áreas são divididas em 28 unidades, tá certo? Então, nós vamos repetindo, nós iremos encontrar três áreas: depressões, planícies e planaltos. Professor, no nosso país, existem depressões absolutas? Não. Em nosso país, Brasil, só existem depressões relativas. Me dá, professor, um exemplo de uma depressão relativa em nosso país: depressão sertaneja. A depressão sertaneja é uma depressão relativa. Por quê? Fica situada no sertão, entre o agreste e o meio norte. Então, a depressão sertaneja fica situada entre essas duas áreas aqui no nosso Nordeste, entre o agreste e o meio norte. É uma área de relevo totalmente rebaixado, certo? Ou seja, por isso que é chamada de depressão, tá bom? Vamos aí para o mapa da morfoestrutural do nosso território. Então, pessoal, eles apresentam as nossas unidades morfoestruturais, e aí desenvolvida pelo professor Jurandir Ross, né, quem tem a sua classificação, em três unidades: depressões, planícies e planaltos. Como nós só podemos ver, de verde aqui somos as nossas depressões. Olha a depressão sertaneja que eu mostrei há pouco para vocês. Nós temos os planaltos. Quer ver um exemplo de planalto? Olha esse aqui. Você sabe quem é esse planalto? Vê se vocês conhecem. No sul do estado de Ceará, eu já falei o nome dele hoje. Quem é? A Chapada do Araripe. Olha que legal, né? Professor, no Nordeste temos um outro planalto também? Temos. Aqui, ó, o Planalto da Borborema, tá certo? Muito importante, né? Porque ele é um divisor também, ele é uma barreira orográfica, tá certo? Do nosso território cearense, do nosso território nordestino, tá bom? E de amarelo aqui nós temos quem? Nós temos a planície amazônica, nós temos a planície do litoral nordestino, dos tabuleiros, né, das falésias, e nós temos aqui a planície do sudeste, tá bom? Aqui nós temos a planície do Pantanal, mato-grossense, e aqui a planície do Pantanal do rio Guaporé, aqui ao norte, onde nós temos aqui o território de Roraima, tá certo? Aliás, ao norte, nós temos aqui o território de Rondônia, tá bom? Bem aqui abaixo nós temos aqui os territórios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom? E assim, né, pessoal, para finalizar, vamos aqui falar sobre o exercício. O exercício de vocês vão constar de 6 perguntas. Primeira, o relevo brasileiro formou-se a partir de quais estruturas geológicas? Em consequência do seu processo de formação, como podemos caracterizar o relevo brasileiro? Ao longo da evolução dos estudos geográficos sobre o território brasileiro, o relevo do nosso país apresentou diversas classificações, que levaram em consideração diversos fatores e tecnologias disponíveis na época. Resumindo, qual destas classificações é a mais antiga? E como foi dividido naquela época o território brasileiro? Atualmente, quarta questão,
Atualmente, a classificação do relevo brasileiro, mais aceita na geografia, é proposta por quem? Foi proposta por qual geógrafo? Quais critérios esse geógrafo utilizou para esta classificação? Quinta questão. De acordo com a última classificação feita por Jurandir Ross, o relevo brasileiro pode ser dividido em quantas unidades e quais áreas? E sexta e última. Por que não existem montanhas ou cadeias montanhosas no território brasileiro? Tá certo? Pois eu agradeço a todos. Obrigado pela compreensão, mas essa aula foi extensa porque foi necessária. Um grande abraço, até a semana que vem.